Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos nessa abertura de semana. Uma semana curta por conta de Bolsa nos Estados Unidos a meio pau, fecha na quarta-feira à tarde e fecha na quinta-feira o dia todo. Mas aqui o mercado vai continuar olhando essa situação. No caso específico, vamos falar hoje do milho, andando de lado, com condições de safra americana com área maior, estoque maiores, e antes da gente entrar nesse aspecto especificamente, vamos falar um pouquinho de etanol. Falar um pouquinho de etanol de milho conosco então, o Roberto Carlos Rafael, da Germinar, corretora de grãos, especialista, nosso parceiro, especialista em milho. Roberto, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Cabelo cada vez mais branco, parece um ator de novela aí, de cinema aí, cada vez mais. Quase, apesar de... Ô, Giovanni, bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes do Tempo e Dinheiro, prazer estar com vocês, tá? Apesar do clima muito quente aqui, acho que deve estar nevando aqui dentro do meu escritório, o cabelo fica branco mesmo, viu? Então, É, exatamente. O, não tem o, jeito. o Roberto que está perto da gente aqui, nós em Campinas, Roberto aqui em Mojimirim. Roberto, uma continha rápida aqui. Dados da UNEM, falando, mostrando, em cima inclusive do que foi o resultado da Única na safra 23-24, em torno de 6,2 bilhões de litros de etanol de milho, 23-24, safra que concluída em abril. Nessa que se abre, que está ainda, que já está rolando, a 24, 25, a estimativa também para etanol de milho, em torno disso, talvez uns 300, 400 mil litros, milhões de litros a mais. Pois bem, esse resultado de etanol foi em cima de cerca de 14 a 15 milhões de toneladas de grãos em 23 e 24. A perspectiva para 2030 do setor, do macro setor, e aí a gente fala também do etanol de milho, do etanol de cana, é de que o etanol biocombustível do cereal vai sair em torno de 11 a 12 bilhões de litros, portanto, em 2030 aproximadamente. Nessa toada de 14 a 15 milhões de toneladas de milho que nós estamos consumindo, então, por safra para fabricar o etanol do cereal, ela é um número razoável para enxugar bastante o excesso de milho no Brasil, o Roberto Carlos? Então, Giovanni, complementando um pouquinho, esses números aí, se a gente for falar aí uns 12 milhões de toneladas, 12 bilhões de litros, né? A gente Ah, vai chegar em alguma coisa aí, se for 12 a 13, que a gente tem estado falar para exatamente. 2030, tá? Aham. Então, em 30, nós vamos chegar aí, se for 13 bilhões, nós vamos chegar em 31 milhões de toneladas, tá? Então, isso em 2030 representa o dobro do Aham. consumo do cereal Exatamente. milho em relação ao que a gente consome hoje. Que, na verdade, a gente espera aí 15 milhões para essa safra 23-24, e a safra 24-25 a gente tem aí alguma coisa ao redor de 17 milhões e meio de toneladas de milho, né? Uh, Embora esses números são de safra que equivalem à safra de álcool também, de cana-de-açúcar, então é maio até abril. No Aham. caso do milho, a gente tem aí um ano agrícola diferente, é de fevereiro até janeiro. Mas vamos trabalhar com esses números aí que nós estamos dizendo. Esses números aí projetados para essa próxima safra, daqui até final, até vamos dizer assim, até janeiro de 2025, eles já estão projetados no consumo de milho, tá, Giovanni? Então, assim, o consumo de milho no Brasil, tá, da safra aí 23, 24 foi ao redor de 80 milhões de toneladas, e agora vai chegar em alguma coisa ao redor de 84, 85 milhões de toneladas para a safra 24, 25. Então, esses números já estão inclusos no consumo, no balanço de oferta e demanda que o mercado vem
projetando, a Conab vem projetando, algumas Aham. empresas de consultoria. Tá? Então, assim, para essa safra especificamente, né, esses números estão inclusos, né, então a gente não tem como dizer que isso vai fazer com que haja a absorção. Ele vai ajudar demais, né? Porque nós estamos falando numa safra que deve consumir 2,5 milhões a mais de toneladas de milho, quer dizer, é um crescimento de mais de 10%. Na verdade, nas linhas de consumo, o setor de etanol é o setor que mais cresce todo ano, e isso não vai parar. E realmente é ele que vai trazer maiores consumos, não só no Brasil, mas também mundo afora. A gente vê que, na verdade, a gente tem aí países na Ásia, como China, Índia, que têm segurado, inclusive, os estágios de adição de produtos derivados aí de etanol de cereais ou biodiesel, até porque os preços estavam altos e tal. Então, eu acho que isso não vai crescer só no Brasil. Então, vai crescer mundialmente. Então, a gente vai ter uma necessidade de consumo maior de milho internamente, como a gente está falando aqui esse ano, praticamente é quase 5 milhões de toneladas a mais. Né? Isso não está vindo do setor de rações, da indústria. O setor de rações e indústria está crescendo aí organicamente. Está entendendo? Então, Exatamente. 2%, 3%. Agora, quem está dando o boom de consumo é etanol. Só que assim, como eu te digo, efeito para essa safra, a gente vem falando um pouco, eu ainda não mudei nada, tudo que eu venho dizendo, que eu acho que a gente tem um excedente muito grande. Provavelmente nós vamos precisar exportar aí algo ao redor de 45 a 50 milhões de toneladas. Vai depender muito da colheita da nossa safrinha, que ainda está no campo, muita coisa. A gente tem algumas perdas aí por falta de chuvas. Então, mas, a princípio, nós temos esse volume para exportar, tá? Então, esse excedente de 45, 50 que eu estou falando, eu já estou considerando aquilo que vai para consumo no etanol. Uhum. Então, felizmente, esse etanol está ajudando e muito já esse ano, e anos anteriores, e vai ajudar cada vez mais, tá? Então, a gente está passando alguns momentos difíceis no setor, mas eu acho que o consumo vem a galope aí para esse setor, e isso vai ajudar muito a absorver o excedente de produção que o Brasil tem para os próximos anos. O Rafael, se a gente considerar que essa safra aqui foi uma safra excepcional, a safrinha caindo por conta dos problemas que está se vivendo, mas no geral, se nós contarmos com uma capacidade de produção instalada hoje como ela já está desenhada, né? Não tirando, contando com condições normais de clima, e dentro de uma possibilidade de que os Estados Unidos continuem sendo um grande exportador, um grande produtor de milho, né? Com a China tentando cada vez mais manter um pouco a sua menor dependência. Quer dizer, o consumo de ração no Brasil crescendo organicamente, como você falou, ou seja, anda de lado. Essa projeção de etanol, de milho e o consumo de milho para 2030 vai ser suficiente para o produtor de milho no Brasil falar, poxa, agora eu vou ganhar dinheiro? Olhando sempre um cenário dos mais otimistas em termos de clima, em termos de preço, né? E consumo de Uhum. etanol também, né? Eu acho que vai depender. Nós estamos falando que nós estamos tentando projetar para 2030, né? É. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter esses mercados crescendo e isso vai ser extremamente benéfico. Agora, precisa ver também como é que vai se comportar a produção, né? Porque a gente está aí, já o ano passado produzimos esse excedente aí, que foi 55 milhões de toneladas exportadas no ano passado. O ano passado o Brasil foi o maior exportador de milho, foi o número 1, né? Volta a perder esse ano de novo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma projeção de exportação, acho que é ao redor de 55, 56 milhões de toneladas. Deve ser o primeiro e o Brasil deve ser o segundo maior exportador do mundo, né? Então, eu acredito que a gente falando aqui de Brasil, né? A gente precisa ver como é que vai se comportar essa produção. Lógico que a gente está falando de situação que tem muita coisa pela frente. Se Sim, a gente sim. tiver um problema climático, a gente tem uma situação de estoques que pode ficar mais enxutos. Isso tem pressão no preço, né? Então o patamar de preço muda, diferente do que está hoje, está na faixa aí de 4 o bushel, né? O milho. A gente não pode esquecer que há um tempo atrás aí chegou a ter até quase 8.
né? Então, e um tempo mais atrás, agora, mais recente, chegou a ter 6, né? Então, tudo vai depender disso, né, Giovanni? Agora, eu acho que essa questão de a gente ter esse mercado ainda galope crescendo aqui no Brasil, praticamente 2 dígitos, né? E no mundo afora também crescendo bem, é o que vai poder absorver toda essa produção excedente que, principalmente o Brasil, tem colocado, também os Estados Unidos é um exportador de 50 milhões de toneladas, né? E a gente também não pode esquecer que a gente tem cada vez mais as melhorias, né, tecnológicas também em sementes, né, em defensivos, em fertilizantes, enfim, são coisas que vão eventualmente melhorando a produtividade média a cada ano. Então, também Exatamente. tem isso. Mas eu acho que, sem dúvida, esse fator etanol, eu já disse isso mais de algumas vezes, e você está hoje provocando a gente falar um pouquinho sobre isso daí, para mim é a saída para o futuro, é o etanol. Eu não sei, por exemplo, também a gente, se o etanol não vier, pô, aí se continuar produzindo do jeito que está, a gente tem que esperar uma quebra de safra, né? Ou uma redução de produção, ou alguma outra aplicação que se descubra, né? Para o milho em si, tá certo? Então, é bem isso, porque a gente percebe que, principalmente nas indústrias, o milho é um produto extremamente nobre. E volta e meia a gente encontra novas aplicações. Recentemente a gente não teve. O milho já era utilizado na cerveja, agora tem os xaropes de milho. Quer dizer, a gente tem, na verdade, alguns novos produtos que vão entrando, mas igual esse, o etanol, não existe. Essa é a bandeira principal. Exato. Como você bem falou, né, Roberto? Vai depender também de algumas condições, como o clima e como a demanda mundial. Se a gente lembrar a possibilidade de que o Donald Trump vença no primeiro em novembro as eleições, podendo reacender aí uma guerra comercial com a China, a situação muda de figura, né? Quer dizer, tem muitos fatores ainda para a gente projetar para 2030 com muita segurança também. Ainda que, como você lembra, o futuro ainda está na mão do etanol. O ágio vai depender desses fatores que virão pela frente, né? Não, exatamente, ainda está. Apesar que também assim, né, Giovanni? 2030 parece longe, mas daqui a pouco ele chega, né? Exatamente. Então, mas é isso, quer dizer, nós vai depender de muitos fatores, mas sem dúvida nenhuma, veja, o que eu posso dizer, inclusive, eu já disse mais umas vezes também em algumas reuniões com quem a gente conversa, a grande virada de preços, né, para o setor de cereais foi exatamente um problema geopolítico, tá certo? Que nós tivemos com somente os árabes, com os norte-americanos, né? Que provocou um aumento de preço do petróleo e que, por sua vez, fez que, na verdade, se encontrasse novas alternativas, mais produtos entrantes, e um deles foi o etanol, né? Então, Giovanni, você lembra disso? Se a gente for falar Aham. abaixo dos anos 2000, sabe quanto que era o bushel? Ficou por muitos anos ali o bushel, tirando alguns anos que dava quebra e tal, o bushel de milho era $2 o bushel. A Aham. soja era 6, tá certo? Então, Exatamente. assim, essa questão ah, ah, geopolítica desencadeou um problema no setor de energia que, na verdade, fez com que os Estados Unidos entrassem com o etanol lá um pouco antes dos anos 2000, consumindo muito pouco, e hoje o etanol nos Estados Unidos leva 140 milhões de toneladas de milho para produzir etanol nos Estados Unidos. Então, ao redor disso, tá? 138, 500, 139, por aí. Então, a gente não pode lembrar que o boom em preço, lá no começo dos anos 2000, foi exatamente o etanol e vamos dizer assim, os biocombustíveis, né? Exato. Aí Para a teve soja e para o milho. não só pelo aumento de energia, como também na dificuldade do cereal in natura entrar no mercado chinês, o que ajudou também a esse salto, né? Na verdade, sim, nós tivemos uma absorção do excedente de terras que tinha nos Estados Unidos para uma produção maior de milho e soja, mas principalmente o milho cresceu muito com a questão do etanol.
a soja muito mais por conta da China, né? Ou seja, a nível mundial, mas principalmente por conta do consumo da China, dos novos patamares, vamos dizer assim, socioeconômicos que os chineses foram alcançando. Então, eu acho que a gente tem isso daí e tem o setor de etanol ainda vai ser, na minha opinião, continuará sendo o driver para a gente ter uma absorção do que nós hoje produzimos de excedentes no mundo. Mas vai ser um processo, né? Não é da noite para o dia, né, Giovanni? Nós estamos falando, Roberto, estamos falando de 20 unidades hoje de etanol de milho e cerca de mais 10 projetadas para os próximos 2 anos. Mesmo assim, continuando dentro desse ritmo de expectativa de 14, 15 milhões de toneladas de consumo por ano. Quer dizer, essa projeção para 2030 já leva em conta essa evolução do mercado, né? Quer dizer, o que precisa ser olhado é como vai se comportar a demanda em todos os outros em todo o resto do espectro que hoje, pelo qual o milho brasileiro é disputado, né, Alexandre? Mercado externo e ração, embora a ração não tenha muito apelo nos últimos tempos. Uhum. Sim, você veja que, na verdade, como a gente está falando, a projeção do ano passado, 15 milhões de toneladas, para essa próxima 17,5 e para 2030, 31, né? Então, veja, quando a gente fala, vamos falar que praticamente está dobrando, vai de 23, 24 para 2030, onde nós vamos ter que vai absorver mais ou menos 15 milhões de toneladas a mais da safra brasileira. É o que a gente vem dizendo. A gente, na verdade, tem 50 hoje de excedente. Foi o ano passado, vai ser este ano, porque, na verdade, o ano passado deveria ter se exportado até mais, porque acabou ficando mais produto e acabou segurando os preços de milho este ano aqui por conta do excedente que nós tivemos da safra, principalmente safrinha do ano passado, tá certo? Então, ele vai estar absorvendo esse excedente aí ano após ano, né? E ainda vamos ter, na verdade, mas por isso que eu digo, não depende só da questão de consumo aqui no Brasil. Eu acho que a questão do etanol também depende muito da questão a nível mundial, porque nós ainda vamos continuar sendo celeiro do mundo, dos cereais, soja e milho, com certeza. Então, se a gente projetasse hoje, o Brasil estaria, se tivesse lá em 2030, tendo um excedente para exportação de 50 milhões de toneladas, lá em 2030 a gente tinha que tirar 15, então nós só teria 35, né? Então, é isso que eu quero dizer. É uma parcela significativa que vai crescer ano a ano, como você está bem dizendo, os aumentos que vêm, os projetos que tem de aumentos de novas unidades, novas plantas para a produção de etanol de milho. Muito bem, muito bem. Rafael, olhando agora então, para a gente voltar bem ao curtíssimo prazo, dia a dia, nós vimos aí o SDI da sexta-feira, com mais área e mais estoques, e parece que os estoques ainda vieram acima do que se planejava, né? O que se Esperava. O que se esperava. Sim. Isso tudo está dentro mais ou menos de um contexto que a Germinar tem trabalhando com os seus clientes, o Roberto Carlos? A gente vem falando, quem acompanha a gente em nossas entrevistas também, né, que a gente dá aí no mercado, a gente vem batendo um pouco nessa tecla de que a fotografia ela vem se consolidando para uma safra muito boa americana, e isso seria um fator de pressão nos preços em Chicago, e ainda podem pressionar um pouco mais ainda milho e soja. Mas, assim, a gente tem ainda todo o mês de julho, né, para ver como é que vai se desenvolver essa safra, mas nós já estamos conseguindo enxergar clima para agora e até o dia 10 de julho. E tudo caminha excepcionalmente bem, Giovanni. Então a gente não está, nesse momento ainda, não tem nada diferente daquilo que a gente vinha falando quando a gente projetava as safras, sem estar ainda no momento de weather market, né? Momento de clima, que poderia eventualmente ter algum problema e teria perdas, então isso poderia ajudaria nos preços.
O fato é que hoje nós já estamos enxergando 10 de julho e, por enquanto, as condições de clima estão boas, as condições de lavouras americanas estão boas. Uh, a gente viu no relatório de sexta-feira um aumento da área. Ela já era falado pelo mercado, Aham. mas ela veio um pouco acima do esperado, né? Na área de milho. Na área de soja teve um pequeno recuo, mas tanto a soja como o milho trouxeram os estoques trimestrais mais altos do que esperado, né? Então, eu acredito, pelos meus números, que talvez no relatório do USDA, se não vier nenhuma revisão, acredito que vai ter que vir revisão diária, né? Porque vai vir uma produção também maior, isso aí vai dar um excedente maior lá. Mas se não tiver nenhuma correção por enquanto em área, no próximo relatório do USDA agora aí que vai ser este mês, a gente vai pelo menos ter um estoque, provavelmente algo ao redor de 3 milhões de toneladas a mais do que se previa encerrar esse ano agrícola, né? Porque, na verdade, se esperava terminar com 51 milhões de toneladas, agora com esses 3 a mais seriam 54 milhões de toneladas. O mercado falou muito dos números que vieram, né, do relatório, que aí teve um aumento de estoques de 104 milhões para 127 milhões de toneladas nos trimestrais, mas isso já era esperado. Quem for ver o USDA lá vê que o começo da safra lá do ano passado era 36 e poucos milhões de toneladas, para esse ano era 51 nos estoques Aham. finais, tá? Então, na verdade, o delta aí que está chegando são 3 milhões de toneladas a mais, Uhum. né? Na soja, mais ou menos também 2 a 3, tá? Mas eles vão incorporar os estoques de passagem para um cenário que já Exatamente. estava relativamente tranquilo. E aí mais as questões de área, que vamos ver a consolidação e também esperar também o desenvolvimento das lavouras, que é o que eu disse, a gente agora enxerga até o dia 10, clima e temperatura muito bem, e aí nós vamos até dia 10 de agosto com alguma preocupação. Então teremos mais um mês, e se tiver algum problema grave climático lá nos Estados Unidos, poderia melhorar preços, tá? Mas por enquanto tudo corre muito bem lá e vai contra o preço cereais hoje, mundiais e também a nível de Brasil, acaba sendo impactado porque nós temos excedente, o nosso preço vai ser paridade de exportação daqui até a próxima safra. E parece que a safrinha brasileira, que tudo aponta para ser um pouco menor, não entrou no preço ainda também, né? Está sendo absorvida por essas condições dos Estados Unidos, né, Roberto Carlos? Sim, apesar que a gente tem aí bastante números no mercado, a Conab tem uma safra total de 114 milhões de toneladas. Vamos falar que a safra de verão é alguma coisa de 23 a 24. Então, eu estou trabalhando na safra total, tá? Uhum. Com 117. Tem bastante empresa de consultoria trabalhando com 122, 123, 120. Então, talvez eu esteja um pouco pessimista também. Pode ser que a gente tenha uma surpresa nessa questão de produção, mas ela já está na conta, né? Esses meus números aí de 50 milhões de toneladas, 45 milhões a 50 milhões de toneladas de exportação, está na conta desses números que eu estou trabalhando aí de 117, tá? Uhum. Que eu acho que é alguma coisa que pode estar acontecendo, tá? Então, se vier mais, né? Então a necessidade de uma exportação maior do que esses 50. Se vier menos, aí a gente pode trabalhar com uma exportação também mais baixa. 117, você diz primeira e segunda safra, né? Primeira, segunda safra e mais a safra do cereal. Tá, exatamente. Bem lembrado, a nossa terceira safra. A nossa terceira safra. Muito bem. Roberto Carlos Rafael, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no Clube Tempo e Dinheiro, tá bom? Obrigado, sempre um prazer estar com vocês também, João. Uma boa tarde a você e a todos, tá? Uma ótima semana, Roberto. Até logo. Boa semana. Nós vimos aí o Roberto Carlos Rafael da Germinar, nosso parceiro aqui, mais uma vez, como outros que a gente traz do Clube Tempo e Dinheiro, mostrando que as condições para enxugar o consumo, a produção brasileira de milho e não ficar tanto na dependência do mercado externo, vai depender do etanol mesmo produzido do cereal, cujos números da UNEM são portentosos em termos de capacidade de produção e capacidade
de consumo de grãos aí para os próximos anos até 2030. Claro, vai depender de uma série de fatores, né? Como petróleo, como etanol de cana, e naturalmente como que vai se dar a competição no mercado externo em relação à produção de etanol aqui, por conta, naturalmente, de como o mercado vai observar esse ágio, se vai compensar exportar ou se vai compensar manter esse aqui para a produção, desde que as usinas estejam aptas a consumir dentro do layout que se desenha aí para os próximos anos. Ao mesmo tempo, aqui também o Roberto falou com a gente das condições do milho aqui no curto prazo, olhando Chicago, etc. Quer dizer, se não acontecer nada muito diferente em termos de clima para esse mês e mais talvez 10, 15 dias de agosto, dificilmente o milho vai ter uma melhora nas condições de preço em Chicago, por conta das condições muito favoráveis, tanto em área, quanto em produtividade e quanto em estoques, né? Haja visto os últimos números do USDA na sexta-feira. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Até lá.